Olá, boa noite mais uma vez. Seja bem-vindo você que está em casa, nos assistindo online, você que está aqui. É um prazer ter você novamente ouvindo um pouco mais do amor de Jesus por meio das nossas redes. E nesse momento a gente quer falar um pouco sobre o nosso Deus, mas antes a gente vai elevar nossos pensamentos a Ele. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos por mais uma oportunidade da vida. Nós não merecemos, mas o seu amor é imenso, é grande. E a gente te agradece por isso, Pai. Obrigado por essa noite. Conduza tudo, que seja conforme a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Andai por Ele, você terá a vitória. Só Jesus pode te conduzir a essa luta da melhor maneira. Ele é o Cristo? Ele é o Cristo que foi prometido pra morrer, pra pagar o preço de todo o pecado na cruz. Ele é o caminho. Vamos juntos. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Ele é o caminho, verdade, a vida, a salvação. Quem crer nele, ainda que morra, viverá. Amém. Além do caminho, além da verdade, Ele é nossa cura. É onde a gente pode encontrar aconchego, onde a gente pode encontrar a certeza do amanhã melhor. Canta junto conosco. Vamos juntos? Não preciso que tu venhas. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, não sou digno, mas entre a multidão meu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor
quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Em teu manto me agarro e recebo o poder. Por tua ordem me liberto, correntes não vão me prender. Toca agora os meus olhos com teu barro curador. Chama agora o teu nome, me levanta, Senhor. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora. Me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Amém. Boa noite para você que nos acompanha aí na sua casa. É uma alegria muito grande poder ter vocês nos acompanhando aqui na igreja, nos dando a sua presença. A gente está aqui muito feliz por ter a sua companhia e espero que você seja muito abençoado por ter estado com a gente aqui, por estar nos acompanhando. Que Deus te abençoe ricamente. Eu queria convidar você para uma breve oração. Quero te convidar para a gente poder se conectar mais uma vez com o nosso Deus e assim a gente começar o culto dessa noite. Deus e Pai, nosso Rei, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pela música, obrigado por cada momento que o Senhor tem nos conduzido, tem nos dado chance de a gente poder ouvir a sua voz. Por isso, Pai, abençoe a leitura da sua palavra, abençoe a reflexão dessa noite, que o Senhor nos dê a tua paz, isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje, nessa noite, eu queria trazer para vocês uma reflexão que trouxesse para a gente uma compreensão um pouco mais detalhada daquilo que a gente chama de perdão de Deus. Eu tenho quase certeza que a maioria de nós que estamos aqui juntos nessa noite, acompanhando esse culto, a gente teve um encontro com Deus de alguma maneira. Mas esse encontro particularmente teve conexão precisamente com o perdão de Deus. Então, eu imagino que todos nós passamos pelo perdão de Deus. Viemos à igreja, estamos no contexto da caminhada com os cristãos rumo ao céu, porque vivemos uma parte do perdão. O perdão, ele é uma mensagem central na mensagem de Jesus Cristo, porque todos nós nascemos pecadores e todos nós vivemos os males do pecado. O perdão é uma das atitudes divinas mais impressionantes que nós conhecemos. E não seria demais falar que todos nós vivemos hoje e temos motivos para ser felizes, temos razão para ser felizes, porque nós vivemos em algum ponto da nossa vida o perdão.
E quando eu falo sobre perdão, eu falo sobre duas dimensões do perdão. Eu falo sobre a dimensão na qual você experimenta ele com Deus e também vive o perdão com as pessoas. E eu tenho certeza que se nós temos paz porque vivemos com perdão com Deus e perdão com as pessoas, também digo para vocês que nós não temos paz, nós não temos sossego, a gente não tem vida quando a gente não tem um relacionamento livre, limpo de qualquer tipo de coisa que venha atrapalhar esse vínculo. E eu digo para vocês que se tem uma coisa que atrapalha nossos vínculos, é justamente o oposto do perdão. E se eu te perguntasse o que é o oposto do perdão, qual seria a tua resposta? Bom, eu diria para você que para nós entendermos o que é o perdão, nós temos que primeiramente olhar para uma outra palavra que seria basicamente o oposto da vivência do perdão, que é a vivência da culpa. A culpa é precisamente aquilo que se opõe à paz que o perdão de Deus nos traz. E por isso que eu queria dizer para você que a culpa é talvez, dentre todos os sentimentos da esfera humana, o sentimento que mais destrói aquilo que nós possuímos. A culpa, é capaz de destruir a nossa confiança, nossos relacionamentos e principalmente a nossa esperança no futuro. Estes são os motivos pela qual nós, de modo desesperado, necessitamos entender, conceder e receber o perdão de Deus. Alguns dizem que a culpa é como se fosse aquela bola de ferro presa ao pé. E aonde você vai, aquilo te acompanha. Não tem sossego de dia e nem de noite. É como se aquilo te prendesse ao passado, não deixasse você viver contente no presente e em relação ao futuro você perdesse o brilho no olho, perdesse a esperança para você viver uma vida mais feliz e mais contente. Por isso, antes de nós tratarmos do perdão de Deus, eu vou te trazer à sua mente algumas coisas que a culpa provoca em nosso coração. Primeiramente, a culpa, quando acomete, quando chega ao nosso coração, ela causa em nós, ou ela provoca em nós a destruição da nossa confiança. Olha só esse texto da palavra de Deus em Salmo 38, verso 4. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Quando a gente carrega uma culpa, a gente se torna inseguro, porque você vive constantemente preocupado com quem você é. Preocupado com quem as pessoas irão pensar quando descobrirem quem você realmente é. Afinal de contas, ninguém conhece melhor você do que você mesmo. Só você sabe os pensamentos que mais dominam sua mente. Só você sabe aonde seu dinheiro é mais gasto. Só você sabe aonde o seu tempo é mais gasto. E o que de fato te preocupa? O medo que nós temos é que as pessoas, ao descobrirem quem nós somos, elas tenham talvez medo de quem nós somos. E isso destrói totalmente nossa confiança. A culpa, basicamente, provoca um tipo de medo em nós que nos faz a gente se esconder das pessoas. Então, quando elas vão nos conhecendo, nas amizades, nos vínculos, por carregarmos culpa, ou alguma coisa do passado ou do presente, a gente se esconde delas, a gente não cria vínculo com elas. Basicamente, a culpa é como se fosse aquela nuvenzinha sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, o tempo inteiro, nos dizendo que nós não podemos ter chance da gente ter vínculo com ninguém. E é por isso que a culpa, além de destruir nossa confiança em relação à nossa autoestima, ao nosso bem-estar, ela também provoca em nós a destruição dos nossos vínculos e relacionamentos. Provérbios 21, verso 8, diz assim na palavra do Senhor: o caminho do culpado é tortuoso. Ou seja, a culpa, o oposto do perdão, né? A culpa, ela faz a gente agir de maneira irritada e agressiva em relação às outras pessoas. Primeiro, a culpa nos torna impacientes e depois perdemos o controle. Porque, em outras palavras, nós precisamos esconder quem nós somos. Por isso agimos de tal modo para afastar as pessoas de nós, para que elas não conheçam de fato quem nós somos. As nossas palavras são geralmente ásperas quando a culpa domina nosso coração. Levantamos a guarda nesse sentido, para que ninguém toque naquela velha ferida. E em segundo lugar, nós, quando vivemos a culpa, tendemos
culpar outras pessoas por nossas culpas. Em outras palavras, tentamos desviar o foco dos nossos erros para os erros dos outros. Pessoas que carregam essa culpa no coração geralmente tendem a fazer com que as pessoas sempre lembrem dos seus erros, assim como o coração do culpado está sempre lembrando dos seus erros. E por fim, a culpa, ela nos faz impedir com que a gente crie vínculos com pessoas. Se então a culpa nos afasta das pessoas, não há mais vínculo com as pessoas. Geralmente a culpa faz com que essa pessoa não tenha amizades verdadeiras. Uma outra coisa, para fechar essa parte, a culpa também destrói a nossa esperança no futuro. Veja o que a palavra de Deus fala aqui em Salmo 42, verso 12. Pois incontáveis problemas me cercam, e as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver, o meu coração perdeu o ânimo. A culpa, ela não está somente ancorada no passado, e nem também é uma realidade do presente. A culpa no coração de um ser humano, ela provoca a perca do brilho do olho em relação ao futuro. Essa pessoa, ela perde no processo da sua vida o ânimo para viver. Ou seja, isso aqui é um ponto muito importante. Um coração culpado, ele perde o chão em todos os sentidos. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. A culpa, ela não pode mudar nosso passado, da mesma forma como a preocupação não pode mudar o nosso futuro. O nosso problema é que nós somos muitas vezes dominados por esses dois sentimentos. Por ora, a culpa, olhando para trás, nos prende a sentimentos que nos destroem em relação ao passado e assim nos maltrata em relação à nossa caminhada. Por outro lado, as preocupações em nossos dias, elas impedem com que a gente olhe para o futuro e veja que as coisas podem ser diferentes e mudar e serem melhores. Veja, eu repito, a culpa não pode mudar nosso passado, da mesma modo como a preocupação não pode mudar nosso futuro. Nós vivemos sempre desse modo, desesperado em relação àquilo que vai acontecer. E grande parte dos nossos problemas psicológicos que as pessoas sofrem estão de fato diretamente ligados e causados pela culpa. O maior problema que as pessoas enfrentam e vivem nesse contexto é basicamente a necessidade de uma experiência de curar e limpar a culpa do seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem o desejo e sente a necessidade de corrigir algo em relação ao seu passado, ao seu presente, em relação ao teu futuro, mudar a sua rota de vida? Você tem a necessidade e sente a necessidade de uma experiência de purificação e perdão, livramento da culpa que você sente? Se você tem esse desejo, eu queria te fazer um convite nesse momento. Aqui embaixo da descrição desse vídeo, você tem ali 2 áreas para você colocar e abrir seu coração para nós e nós termos contato com você. Nós temos ali uma área de pedido de oração, que você pode colocar o seu pedido, a sua oração. Ou se você quiser, você pode confessar também algo do seu coração nesse espaço, onde está ali um link para pedido de oração. E embaixo desse link nós temos um outro link especial, que é para você conhecer mais a Bíblia. Então eu convido você, se você já conhece a Bíblia, compartilhe com alguém esse link para ela colocar ali então o seu nome para conhecer mais a palavra de Deus. Nós iremos acompanhar vocês de maneira online através desse link para estudo de oração e também, estudo da Bíblia e também pedido de oração. Acompanhe com a gente nos nossos canais, a gente está bem coladinho de vocês, vai ser uma benção. Bom, voltando aqui ao nosso conteúdo, nós temos então aqui agora um desafio. Muitas pessoas dizem que não podemos eliminar a culpa, mas devemos aprender a viver com ela. Ou seja, muitos creem que para problemas do passado, a solução para essas questões não resolvidas tem a ver com o tempo. Já ouviu aquele velho ditado, né? Que o tempo é como se fosse um remédio para todos os males? Veja, eu não creio assim. Há muitas pessoas ao longo das eras, dos anos, que convivem com muitas dores, problemas que têm a ver com as emoções, com o coração culpado. Se elas tivessem apenas um jeito, um meio de poder curar essa culpa, tudo iria ser resolvido. Mas o tempo não cura tudo. Então, por isso que eu digo a vocês que o que nós precisamos ter no lugar da culpa em nosso coração
é um coração perdoado. Eu vou usar aqui uma outra palavra. É um coração inocente. Nós precisamos buscar um coração limpo que torne inocente novamente. Curiosamente, ou melhor, divinamente falando, o Evangelho de Cristo propõe exatamente isso. Uma cura completa de um coração culpado, para que esse coração que tem alguma dívida, que tem alguma coisa incomodando, torne-se um coração inocente novamente. Livre de qualquer tipo de peso que prenda ele ao passado, ao presente e perca a inspiração para o futuro. Por isso, a pergunta que eu quero responder agora para vocês, e nós estamos já caminhando aqui para o final, é a seguinte: como remover a culpa do meu coração? Como eu posso eliminar essa dor que me acompanha há tantos anos? Como trazer à minha mente e ao meu coração um coração puro, um coração inocente, que viva em paz? Bom, o primeiro grande passo que a Bíblia nos orienta em relação a esse assunto, para remover o que nos causa dor, tem a ver com fazer um balanço do nosso coração. O balanço, basicamente, é quando você para um tempo da sua caminhada e faz algumas perguntas em relação a você mesmo. Perguntas do tipo: o que vai na minha vida hoje que está contra a vontade de Deus? Quais são os meus erros? Aliás, pega agora um papel e uma caneta aí, anota isso no papel, para você fazer um balanço do seu coração. Eu vou esperar um pouquinho. Pode pegar alguma coisa para anotar essas perguntas importantes. O primeiro passo é o passo do balanço. Pesar o teu coração. Assim como nós temos lá em Lamentações 3:4, que ali o autor fala assim: vamos esquadrinhar o nosso coração. Então o balanço é o seguinte: perguntar para nós mesmos: o que vai na minha vida hoje que vai contra a vontade de Deus? Quais são os meus erros? Quais os meus pecados? O que causa culpa em mim? Pergunte para você mesmo: o que causa culpa em mim? Qual a origem da culpa que eu sinto? O que me causa dor? O que está incomodando? Da onde vem isso? Então agora, a gente escreve isso em um papel. Ou seja, devemos examinar a nossa vida para que então a gente reconheça quais são os pontos que a gente deve de fato ou confessar, ou aceitar, ou simplesmente deixar para trás e caminhar uma vida mais leve. Por isso que o salmista, em Salmo 139, 23 e 24, fala assim, ó: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Veja, este momento em que você está buscando realmente curar o teu coração, isso é algo entre você e Deus. E não existe aqui espaço, meu amigo e minha amiga, para fingimento. Aqui agora é um abrir do coração. É você literalmente entender e aceitar quem você é. Então, como você faz isso? A primeira coisa é descobrir o que está dentro, o porquê daquilo que dói. E logo em seguida, faça uma lista. Coloque em um papel aquilo que exatamente está incomodando a sua caminhada com Deus. Aquilo que, por alguma razão, te fere, te magoa. Escreva isso no papel. Descubra qual é a fonte da sua culpa. Coloque isso e diga ao Senhor: Senhor, aqui está o meu coração. Eu quero uma mudança em relação a esse assunto. O primeiro passo, então, é o quê? O primeiro passo é: vamos esquadrinhar o coração. Faça um balanço. Pergunte a você mesmo: por que está doendo? Agora, nesse primeiro passo, eu vou te pedir uma coisa muito importante. Para você conhecer a você mesmo, você tem que exercer um princípio para você não fazer isso mal feito. O princípio é o princípio da coragem. Para conhecer-se a si mesmo, você precisa, sinceramente, ter coragem para aceitar quem você realmente é. Porque eu acho que você sabe que você não é tão bonzinho quanto você acha que é. Mas eu também quero dizer para você que quando você esquadrinhar o teu coração, pesar o teu coração numa balança, pode ser que você descubra uma pessoa talvez pior do que você pensa que é. Entende aqui o ponto? Quando a gente vai lidar com aquilo que nós fazemos, aquilo que a gente carrega do passado, pode ser que você sinta um peso ainda maior, que você perceba que você tem falhas que você não tinha nem percebido ainda, e aquilo é a fonte da sua culpa, da sua infelicidade. Mas tenha coragem, porque o primeiro grande passo para você curar o teu coração é descobrir quem é você.
É saber o que é o seu coração. Quem realmente você é e o que você tem feito que tem te causado algum desequilíbrio. Por isso, a coragem faz parte desse processo. Entenda que o grande primeiro passo é conhecer o teu coração. O segundo grande passo para curar um coração culpado tem a ver com remover a culpa do seu coração. Ou seja, uma vez que você descobriu o que te fere, o que te magoa, agora aceite que isso é o que de fato te magoa. Assuma a responsabilidade pelos teus erros e teus pecados. Perceba que quando você está de frente para aquilo que você errou, aceite que Deus está te revelando os pontos que você está errando. Assuma os seus pecados. Assuma a responsabilidade pelas suas faltas, erros e pecados. Provérbios 20, 27 fala assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que vasculha cada parte do seu ser. O que Deus quer que a gente consiga fazer é o seguinte: é a gente conhecer o nosso coração do mesmo modo como Ele conhece o nosso coração. Então imagina se Deus revelasse para você, nesse processo seu de buscar purificação no seu coração, revelasse tudo o que Ele sabe sobre você. Você acha que isso é possível? Você acha que é possível Deus revelar para você tudo o que Ele sabe sobre você? A minha resposta é a seguinte: é possível. Não pelo poder humano, mas pelo poder divino. O Espírito Santo, ele sonda e conhece todo o nosso coração. Agora, se você quer buscar purificação completa, eu digo para você, o Espírito Santo, se você está disposto e tem coragem para fazer isso, Ele mesmo vai te mostrar quem você realmente é, para limpar todo tipo de erro e maldade do seu coração, para te dar paz na sua vida. Amém? Eu creio nisso. Agora, quando Ele te revelar, assuma e aceite que você realmente é assim. Agora, veja só, por exemplo, em 1 João, capítulo 1, verso 8. Esse autor fala assim, João fala assim: se dissermos que não temos pecado, ou não temos pecado, estamos nós nos enganando a nós mesmos e recusando a aceitar a verdade. Se você quer vencer a batalha interna do seu coração, você tem que parar de se enganar. Você precisa parar de fingir de ser um cristão. Para você vencer as batalhas de um coração puro, purificado e perdoado, você precisa parar de se enganar, achando que algumas coisas não é pecado, enquanto elas são pecado. Você tem que parar de se enganar achando que algumas coisas não é a sua culpa, quando elas de fato são a sua culpa. Deus quer limpar você e quer te salvar. Mas primeiramente você tem que reconhecer o que de fato causa você em dor e culpa. E segundo, você tem que reconhecer e aceitar que isso de fato tem a ver com aquilo que você provocou, que você causou. Porque se você consegue fazer as duas primeiras coisas no seu coração agora, o terceiro grande passo é remover a culpa pedindo perdão a Deus. Por isso que o próprio João que falou para nós que a gente... Se a gente disser que nós não temos pecado, nós estamos nos enganando, ele fala assim no verso seguinte: mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. E isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é a Boa Nova. Quando eu descubro quão ruim eu sou, eu percebo que isso tem cura. Quando eu percebo que o quão mal eu sou, eu entendo ao mesmo tempo que Deus tem poder para eliminar todas essas coisas e purificar o coração e me dar uma nova vida. Essa é a verdade do Evangelho. Deus é fiel e justo para perdoar todo o pecado confessado. Pecado não confessado não tem perdão. Pecado confessado tem perdão. Portanto, a pergunta agora é a seguinte: qual é a maneira correta de pedir perdão? Na verdade, para a gente melhor entender esse assunto e como isso funciona, talvez eu diria para você, né? Não é qual é a melhor maneira de pedir perdão. Talvez a pergunta seria: como eu não devo pedir perdão? De que maneira a gente não deve pedir o perdão? Primeiramente, não mendigue o perdão de Deus. Não vá a Deus achando que Deus, mendigando, implorando para Deus te perdoar, porque Deus ama perdoar pecados. É isso mesmo. Deus, Ele ama perdoar pecadores e eliminar pecados.
Quando você for a Deus pedir perdão, não vá achando que você vai ter que fazer alguma coisa para Ele te perdoar. Porque você não conseguiria fazer algo para você conseguir o perdão. Quando você vai pedir perdão a Deus, Ele vai ter o prazer de perdoar os teus pecados. Amém? Deus ama perdoar pecados dos pecadores, porque Ele sabe que é assim que nós alcançamos uma vida semelhante à vida dEle. Uma outra coisa importante, quando você for pedir perdão aos pecados, não barganhe o perdão de Deus. Não tente fazer trocas. Não tente achar que por você ser bom, Deus te perdoa, ou algo nesse sentido. Deus, Ele perdoa porque Ele é justiça, Ele é graça, Ele é perdão e Ele é misericórdia. E por fim, não suborne a Deus para pedir perdão. Quando você for a Deus, não ache que você pode, de alguma maneira, enganar a Deus ou fazer de conta que você estava certo na história. Apenas confesse o que está no seu coração e, por fim, creia que você recebeu o perdão de Deus. Sabe, eu quero já encerrar essa mensagem, dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é o último passo do perdão? Da purificação e da libertação da culpa? Uma vez que você conheceu o teu pecado, uma vez que você aceitou a tua culpa, o teu erro, uma vez que você pediu perdão e Deus perdoou, agora, em nome de Jesus, faça uma coisa no seu coração. Perdoe a si mesmo. É isso mesmo. Muitas pessoas não vivem o perdão de Deus por um único fator. Porque elas não aceitaram se perdoar. Esqueça agora você o teu passado. Abandone os seus erros passados. Não se prenda mais a eles. Agora você é livre e liberto. E nesse sentido, as pessoas podem pensar o que elas quiserem de você. Elas podem achar o que elas quiserem de você. Mas você sabe que você mudou. Que você não é mais o mesmo. Nesse momento você tem que entender que você é a pessoa que agora tem que aceitar que você foi perdoada. Por isso que em Romanos 8, verso 1, o texto fala assim: filhos, eu até vou ler com vocês para não falar de cabeça e acabar errando o verso. Romanos capítulo 8, verso 1 fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Já foi esquecido, já foi perdoado. Não existe mais nada que te impeça de você ser livre, feliz e liberto. Então, nesse momento, faça um favor para você mesmo. Perdoe você mesmo. Esqueça, deixe no passado e viva uma vida feliz ao lado do seu Senhor. Admita que você foi perdoado e foi liberto. Por isso, se você tem buscado a Deus, tem buscado a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você tem a livre escolha e a chance hoje, real, de libertar-se de toda a culpa. Você vai ouvir uma música agora. Enquanto você escuta essa música, eu queria que você fizesse uma oração a Deus. Senhor, eu quero um coração livre e liberto de toda a culpa. E quando o Senhor me perdoar, e quando eu enxergar o meu pecado, eu aceitá-lo e o Senhor me perdoar, me ajude a perdoar a mim mesmo, para que eu experimente a liberdade que o teu perdão nos dá. Escute essa música e que você fale com o seu Deus e que Ele te dê a paz. Meu desejo é te louvar e adorar-te, ó Senhor, não somente em palavras, não somente em canções. O teu querer eu vou cumprir, teu caminho vou seguir, e eu sou
outros vou levar teu amor, teu amor. Somente a ti vou cantar em louvor. Somente a ti vou honrar, meu Senhor. Que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor. Somente a ti a gratidão. Somente a ti vou honrar, meu Senhor. Somente a ti vou cantar em louvor. Que haja poder nesta oração para transformar o meu viver. Tu és meu Deus, meu Pai de amor. Somente a ti a gratidão. Amém. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é um Deus sempre muito bom, muito fiel, muito presente em nossa vida. Obrigado, Senhor, por todos os dias que o Senhor tem caminhado com a gente, fazendo sempre o melhor por nós, nos guiando em Teus caminhos, fazendo sempre, Deus, que o Teu amor se manifeste em nossa vida. Nessa noite, Pai, o Teu amor se manifestou em nós, nos dando orientação para a gente limpar o nosso coração de toda a culpa que nos aprisiona ao passado, nos amedronta para o presente e nos faz perder a esperança para o futuro. Por isso, Pai, que a gente, ao buscar conhecer nosso coração, a gente aceite como ele é, e a gente corra para Cristo como nossa única chance de salvação e perdão. Que o Senhor nos dê sempre a Tua paz e que a gente aceite, Pai, que uma vez perdoado, a gente não tem mais que ficar preso a nenhum tipo de culpa ou de pecado no passado. Que o Senhor nos dê vitória no presente, Pai. Que o Senhor nos dê poder para viver uma vida cada vez mais digna nos Teus caminhos e nos faça cada vez mais parecidos com Cristo. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.
Deus abençoe vocês, onde vocês estão. Tenham todos uma ótima semana. Estamos aqui todos os nossos domingos, nos nossos encontros. Que você seja muito abençoado nesse próximo mês que está chegando, mês de abril. Acompanhe a gente sempre aqui. Mais uma vez, peço sempre que você compartilhe nossos conteúdos, se inscreva em nosso canal, dê um like para a gente aí e a gente vai estar sempre conectado com vocês com conteúdo de primeira. Deus abençoe vocês e até a próxima.